Olá, meu nome é Gabriela e o título do meu trabalho é Sensor Colorimétrico Inteligente em formato de selo flexível para a detecção de cobre em cachaça. A cachaça é um produto genuinamente brasileiro. Ele só pode ser produzido no Brasil. Ou seja, qualquer outro lugar fora do Brasil tem que exportar esse produto para ter acesso a ele. Vendo sobre os dados da exportação, a gente percebeu que Minas Gerais é um estado que exporta pouco em volume, mas que tem um valor muito agregado deste produto. Um exemplo, São Paulo, que está em primeiro lugar, tanto em questão de volume quanto em questão de valor, Minas Gerais vai ser 2,5 vezes mais caro que o produto de São Paulo. Então, Minas Gerais tem um valor muito agregado nas cachaças dela. Pesquisando sobre as regras de exportação, a gente viu que a quantidade de cobre presente na cachaça é um fator importante para que essa cachaça seja exportada. Então, a gente foi entender aonde que ocorre essa contaminação de cobre. A contaminação de cobre na cachaça ela pode ocorrer no plantio da cana-de-açúcar, através de algum adubo onde tem cobre, ou na irrigação de água com a água contaminada já com cobre. Ou então no alambique de cobre, que é o que acontece na maioria das cachaçarias de Minas Gerais, já que aqui a cultura é muito forte de se usar o alambique de cobre. O alambique de cobre, se ele não for bem limpo, ele pode acontecer esse processo onde a oxidação vai ser um pouco maior e vai liberar mais o carbonato de cobre, onde ele vai contaminar essa cachaça. Então, o que a gente pensou? Que pequenos produtores geralmente não têm acesso a grandes laboratórios onde eles possam fazer esses testes. Então, a nossa ideia é trazer algo fácil, ali de leitura, que não tem um custo tão elevado para que esses produtores consigam fazer essas análises e exportar o produto. Eles podem também tanto exportar quanto a venda interna dentro do Brasil, já que para exportar o limite de cobre é de 2,0 miligramas por litro de cobre e para o consumo dentro do país, para a venda dentro do país, é de 5,0 miligramas por litro de cobre, né? Então, esse sensor ele vai detectar tanto abaixo desses 2 miligramas por litro, quanto acima também, para esse pequeno produtor conseguir ter o controle. A ideia deste sensor, é o produtor pegar o filme, o sensor, colocar uma gota de cachaça. Quando ele colocar essa gota, o sensor vai mudar de cor. Dependendo da quantidade de cobre que ele tiver ali, o sensor vai ter uma coloração diferente, vai ter uma intensidade diferente de cor. Então, ele pode mudar para um amarelo mais claro ou até um laranjado. Quanto mais intensa for a cor, maior vai ser a quantidade de cobre que possui naquela cachaça. Para isso, a gente vai usar alguns materiais. O principal material que a gente tem aqui como base é a quercetina, porque a quercetina tem a capacidade de quelar com o cobre e quando ela faz esse processo de quelação, ela vai ter a mudança de cor. Só que a quercetina não é um material muito estável, então para estabilizar ela, a gente vai usar algumas outras coisas, como o acetato de celulose, o amido e o PVA. Quando a gente prepara a solução, a gente imprime essa solução no papel sulfite para deixar o sensor mais flexível e para diminuir o custo de produção também do sensor, já que quando a gente aplica no papel, a gente precisa de menos solução do que se a gente deixasse esse sensor secar em casting. Aqui a gente tem um videozinho mostrando como que ocorre essa mudança de cor. Aqui eu tenho o sensor, eu pinguei uma gota de cachaça, essa cachaça tem 5,6 miligramas por litro de cobre. Então, à medida que o tempo vai passando, os solventes da cachaça vão evaporando, a gente vai tendo a mudança de cor do filme. No final, esse sensor, ele fica desse jeito. Então, aqui nas beiradas a gente consegue ver o tom dele natural, né, antes dele entrar em contato com a cachaça, e no meio já como é que ele muda de cor quando ele entra em contato com a cachaça. Aqui a gente tem outros filmes onde eles foram mergulhados em cachaça e a gente consegue ver. O primeiro aqui é o primeiro sensor, onde ele não teve contato nenhum, e os outros 3 já é quando eles tiveram contato com a cachaça contaminada. Eles mudaram de cor de acordo com a quantidade de cobre que eles tinham.